Capítulo 126.1 Emoldurado por Gu Shangji, força suficiente para matar um mestre do reino sagrado. Apenas quando uma tempestade explodiu no mundo exterior por causa do antigo continente imortal. Eling, que havia disfarçado seu rosto e respiração, se escondeu em um pátio remoto e silencioso da cidade antiga do Caminho Celestial. No momento, ele parecia um jovem bonito que franzia a testa e andava de um lado para o outro. Irmão Tartaruga, os cultivadores da família Tigre Branco tentam me pegar todos os dias, então você realmente acha que não vou ser pego por eles? Eling perguntou com uma expressão sombria. Embora ele já tivesse mudado de rosto e também usado o poder da reencarnação para esconder a aura de sua origem, ele ainda não se atreveu a vagar lá fora. A família Tigre Branco era uma ameaça para ele que poderia trazer inúmeros tesouros que poderiam revelar a origem de alguém, afinal, não importa o quanto alguém se disfarçasse, eles não seriam capazes de se esconder deles. Eling não pôde deixar de entrar em pânico quando pensou nisso e se sentiu deprimido, frustrado e furioso. Ele não fez nada, mas uma culpa tão grande foi colocada em sua cabeça, e ele também se tornou o sucessor da herança do tabu, a quem todos desejavam assassinar. Ele estava em uma situação complicada agora. Não se preocupe, ninguém pode ver através dos meios do antigo imperador celestial da reencarnação. Você pode ter certeza de que ninguém será capaz de rastreá-lo, não importa o quanto eles procurem. Esta velha tartaruga vai comer merda se isso acontecer. Uma explosão de brilho apareceu no pingente em seu pescoço e a velha tartaruga que parecia ser feita de jade branco se revelou. Ele parecia uma besta imortal, mas seus olhos pareciam um pouco melindrosos. Seus olhos arruinavam sua aparência, e apenas um olhar para ele poderia dizer que ele não era uma tartaruga séria. Ainda assim, as palavras da tartaruga aliviaram Eling e ele disse em um tom ofendido: "Não me deixe descobrir quem está me incriminando, ou vou quebrar o crânio daquele bastardo em pedacinhos." Está claro que esse assunto tem algo a ver com aquele homem de branco daquela noite. É muito provável que ele deseje matá-lo, e também é possível que ele seja o verdadeiro sucessor da herança do tabu. A velha tartaruga analisou o assunto para Eling. Eu nunca o conheci antes, então por que ele fez isso comigo? Ele poderia ser uma das pessoas que ofendi no passado. Eling mostrou uma expressão feia, pois não conseguia descobrir a verdade sobre o assunto. Ele até suspeitava que essa pessoa fosse Elangtian. Afinal, ele não tinha nenhum outro inimigo importante além de Elangtian. Elangtian já teria se livrado de você se tivesse esses meios. Embora seja possível, é altamente improvável que seja ele. O que mais? A aparição da arte demoníaca devoradora imortal aqui é muita coincidência. Eu suspeito que o verdadeiro sucessor da herança do tabu está cultivando perto do palácio do Deio imortal celestial há um bom tempo, e quem sabe? Ele pode ser apenas um discípulo do palácio. Os olhos de Eling se estreitaram. Afinal, ele não era burro, então não foi difícil para ele chegar a essa conclusão, já que ele viveu muito e passou por muita coisa na vida. Quanto mais ele pensava sobre isso, mais ele sentia que era um palpite razoável. Além disso, a outra parte calculou que ele estava escondendo um segredo que não ousava expor ao público, e é por isso que ousou colocar a culpa em sua cabeça de forma tão descarada. Foi isso que tornou a outra parte tão má.
A julgar pelo fato de que o Ming Kong tentou me assassinar naquele dia, ela deve ter adivinhado que eu tenho a herança de uma certa existência e então ela queria roubá-la. Ling analisou o assunto e logo um flash de luz passou por sua mente e ele não pôde deixar de estremecer. Em plena luz do dia, ele não pôde deixar de sentir um frio surpreendente que ameaçava congelar sua alma. O que mais? Ming Kong é a noiva de Gu Shangji, então Gu Shangji deve saber disso também. A primeira pessoa que eu descartei antes foi Gu Shangji, o herdeiro do Celestial Immortal Dale Palace, mas agora que penso nisso, ele é o maior suspeito. Ling ficou horrorizado quando pensou nisso, e seu couro cabeludo ficou dormente. Quem imaginaria que Gu Shangji seria o sucessor da herança do tabu? Ele também não teria acreditado que fosse ele se não tivesse analisado cada possibilidade em detalhes. O mundo lá fora elogiou e criticou Gu Shangji. Alguns afirmavam que ele era um monstro indiferente e implacável, enquanto outros afirmavam que ele era um homem gentil, generoso e refinado que tinha o talento de um verdadeiro imortal. E agora, ele também era o herdeiro do Palácio Dale Imortal Celestial e o jovem mestre da antiga família imortal Gu, destruiria o mundo no futuro. Este assunto é muito assustador. Sob os olhos atentos do Palácio Dale Imortal Celestial, seu herdeiro se tornou o sucessor da herança do tabu. Assim que este assunto for divulgado, chocará todo o reino superior. A velha tartaruga também se assustou e mostrou uma expressão solene. As palavras de Ling não eram irracionais, já que tal coincidência era de fato inimaginável. Seria muito bom se uma pessoa comum fosse o sucessor da herança do tabu, mas Gu Shangji não era uma pessoa comum. Sua identidade o colocou no auge do mundo entre seus pares no reino superior. O que isso significa? Isso significava que ele era um imperador entre os imperadores de sua geração. E o que acontece quando o que está no topo é um monstro maligno? Este assunto é de grande importância, e as verdades envolvidas neste assunto são muito assustadoras. O que você diz não é exagero, e Gu Shangji é de fato o maior suspeito. A velha tartaruga disse com toda a seriedade. É que os únicos que sabiam a verdade eram Ling e ele, e mesmo que revelassem a verdade diante do mundo, ninguém acreditaria neles. Droga! Acontece que quem me incriminou não era outro senão Gu Shangji. Eu nem o vi antes, mas ele decidiu me usar como bode expiatório assim que eu disse que queria desafiá-lo. Parece que ele realmente é um vilão mesquinho. Bom. Eu vou lutar com você até o fim. Que merda de talento de um verdadeiro imortal. Que absurdo sucessor da herança do tabu. Não tenho medo de nada. Ling rangeu os dentes e cerrou os punhos. Podia-se ver as chamas de raiva queimando em seus olhos enquanto seu espírito de luta subia a novas alturas. Afinal, ele havia derrotado inúmeros inimigos mais fortes do que ele em seu caminho para a proeminência, então mesmo que Gu Shangji parecesse ter a vantagem de tempo e lugar, Ling acreditava que poderia mudar sua situação e sair por cima. Ling sentiu extrema humilhação e raiva quando percebeu que foi tocado por Gu Shangji na palma da mão e teve que ser enquadrado sem emitir um som em troca. Não revele isso de antemão, pois ninguém vai acreditar em você, mesmo que você diga, e há uma chance de você acabar sendo morto se fizer isso. Gu Shangji ainda não está mirando em você porque ele só quer que você assuma a culpa por ele. A velha tartaruga acrescentou.
para outros, pode ser apenas uma conspiração, mas para Yeling, foi uma conspiração com a qual ele teve que jogar, mesmo que não quisesse. Gulshanghji era um monstro terrível. É claro. É bom que tenhamos adivinhado tudo a tempo, não me sinto bem tendo um inimigo tão aterrorizante olhando para nós do escuro. A velha tartaruga suspirou. Nesse momento, uma batida na porta soou do lado de fora do pátio, acompanhada por uma voz fria e orgulhosa. Alguém aí? Xiling. Ela está aqui. A chegada de Xiling alegrou Yeling e ele correu para abrir a porta. Capítulo 126.2 Emoldurado por Gulshanghji, força suficiente para matar um mestre do reino sagrado. Nesse momento, uma batida na porta soou do lado de fora do pátio, acompanhada por uma voz fria e orgulhosa. Alguém aí? Xiling. Ela está aqui. A chegada de Xiling alegrou Yeling e ele correu para abrir a porta. Ele confiava em Xiling desde que os dois lutaram lado a lado, e Xiling também o contatou há um tempo e o informou que o ajudaria a encontrar uma maneira de limpar seu nome de todas as suspeitas. Logo, Xiling entrou e os dois sentaram-se um ao lado do outro, e Yeling serviu-lhe uma xícara de chá. Yeling, eu quase não te reconheci desde que você está assim agora. Xiling não pôde deixar de dizer maravilhada ao olhar para a aparência atual de Yeling. Depois de conversar com Gulshanghji, ela deixou o Palácio Celestial Imortal Dale e voltou para a residência da família Pássaro Vermilion. Lá, ela entrou em contato com Yeling e chegou aqui depois de obter informações dele. Yeling respondeu a ela com um suspiro: não tenho escolha a não ser fazer isso, ou não saberei como morri. Depois disso, ele informou Xiling sobre sua situação recente. Xiling sentiu simpatia por ele quando o ouviu recontar sua situação e sentiu que ele estava realmente em uma situação miserável depois que alguém colocou tal culpa em sua cabeça. Não se preocupe, Yeling, definitivamente encontrarei uma maneira de ajudá-lo, já que somos amigos. O que mais? Recentemente, entrei em contato com uma existência poderosa que também pensa que você foi incriminado. Quando chegar a hora, trabalharei com ele e encontrarei uma maneira de ajudá-lo a provar sua inocência. Xiling disse a ele com um sorriso. A razão pela qual ela não nomeou Gulshanghji foi porque ela sabia que havia algum rancor entre Yeling e Gulshanghji, já que Yeling queria desafiar Gulshanghji por algum motivo. Se ela mencionou Gulshanghji antes de Yeling, então havia chance de que o temperamento orgulhoso de Yeling não permitisse que ele aceitasse a ajuda de Gulshanghji, então ela decidiu contar a verdade a ele em um momento adequado no futuro. Talvez Gulshanghji e Yeling pudessem formar um vínculo de amizade por meio dessa provação. As palavras de Xiling surpreenderam Yeling. Quem é essa poderosa existência? Devo agradecê-los. Yeling disse sem pensar duas vezes. Eu não posso te dizer agora, mas na geração mais jovem, poucos podem igualá-lo. Mesmo eu não sou páreo para ele. Xiling só poderia dizer isso a ele. A surpresa e a empolgação de Yeling aumentaram quando ele ouviu essas palavras, e ele sentiu uma explosão de gratidão por aquela poderosa existência. Essa pessoa era um homem generoso que lhe enviou carvão durante uma noite de neve. Posteriormente, Xiling discutiu outros assuntos com Yeling e se ofereceu para trazê-lo ao antigo continente imortal como um de seus seguidores 3 dias depois.
Yeling naturalmente não recusou sua oferta. Não havia herança o apoiando, então ele só poderia entrar como um cultivador solto, e isso o impediria de chegar às profundezas do antigo continente imortal que estava escondido nas profundezas do Palácio Celestial Imortal Dale. Xiling era a talentosa donzela sagrada da família Pássaro Vermiliano que tinha inúmeros seguidores, então ter um a mais ou um a menos não faria diferença. Os cultivadores nas antigas cidades vizinhas fizeram muito barulho por causa do nascimento do sucessor da herança do tabu e da abertura do antigo continente imortal. Gu Shangji tornou-se ainda mais inescrupuloso durante esse período de tempo. No passado, ele tinha que se certificar de não chamar a atenção dos anciãos e dos discípulos sempre que fosse para a cidade antiga do caminho celestial para se levantar usando a arte demoníaca devoradora imortal, mas agora, ele não precisava se preocupar com tais assuntos. O sucessor da herança do tabu foi Yeling, e ele não teve nada a ver com nada relacionado a ele. Mestre, Mei respeitosamente permaneceu dentro de um esplêndido palácio. Durante este período de tempo, todas as heranças prestaram ainda mais atenção aos seus jovens talentos devido ao medo do sucessor da herança do tabu, mas isso não afetou sua coleção de recursos de cultivo para Gu Shangji. Na verdade, a família Raposa Celestial de 9 Caudas operava uma ampla gama de negócios, então sua família estava envolvida em inúmeras indústrias como bordéis, mercados negros clandestinos, leilões, comerciantes de escravos. Era muito fácil para ela obter recursos de cultivo para Gu Shangji de tais lugares. Antes, ela tinha que dar todos os passos com cautela para não se expor, mas agora, graças a Yeling carregando a culpa em sua cabeça, eles poderiam simplesmente colocar tudo em Yeling, mesmo que alguém descobrisse seus rastros. Mei apenas precisava cuidar de encobrir seus próprios rastros. Nos últimos 3 dias, capturamos cerca de 300 jovens cultivadores no reino do Palácio dos Espíritos. Também colocamos as mãos em cerca de 50 cultivadores do Reino Santo e, além desses, também há alguns que estão no reino do Lorde Outorgado e no reino do Rei Outorgado. Quanto àqueles acima do reino dos falsos deuses, não há muitos deles além destes. Também colocamos nossas mãos em muitos cadáveres antigos que ainda têm sua essência preservada. Mei relatou os recursos que reuniu para Gu Shangji nos últimos dias. Bom trabalho! Gu Shangji a ouviu com uma expressão satisfeita. Obrigado pelo seu elogio, mestre. Mei não pôde deixar de sorrir quando ouviu seu elogio. Com Yeling assumindo a culpa por ele, era muito mais conveniente para Gu Shangji fazer as coisas. Sua atual base de cultivo oculta já havia alcançado o reino do Deus Celestial. A existência da arte demoníaca devoradora imortal, e a maneira como ela funcionava, fez com que ele não enfrentasse nenhum gargalo ao ascender a reinos superiores. Contanto que reunisse recursos suficientes, ele poderia avançar para o próximo reino. Com todos esses recursos, levaria no máximo meio ano para chegar ao reino sagrado. Foi por causa disso que Gu Shangji não deu a mínima para sua base de cultivo publicamente visível. Não importa o quão grande o Heavenly Immortal Day ou Codex possa ser, não poderia ser comparado com a imortal de Valharin de Manic Art. Ele também não acreditava que seria exposto em pouco tempo. Quando o mundo descobrisse a verdade, ele já seria poderoso o suficiente para conter o mundo inteiro, então quem ousaria ir contra ele naquele momento?
Depois, Gu Shangji foi para a masmorra que estava bem escondida e poderia ser considerada a base onde ele normalmente se comunicava com Yi-Mei. Ele entendeu que um coelho astuto deve ter 3 tacas, e é por isso que criou vários lugares para si. Um deles foi a masmorra descoberta pela família Tigre Branco, que ele deliberadamente doou. Logo, depois de meia hora, as grandes garrafas do Grande Dale negras flutuavam para cima e para baixo enquanto feixes de luz negra se espalhavam nos arredores. Finalmente, a sessão de cultivo de Gu Shangji chegou ao fim depois que ele absorveu tudo. Realmente não é fácil romper e dar o próximo passo no reino dos deuses celestiais. Parece que esses cultivadores não são bons o suficiente. Gu Shangji balançou a cabeça e deixou o local com a testa franzida. Ao mesmo tempo, ele abriu seu painel de atributos para dar uma olhada. Anfitrião, Gu Shangji. Halo, Destined Heavenly Villain. Arma, S8 Desolate Demon Albert. Identidade. Verdadeiro discípulo do celestial e imortal Dale Palacier. Jovem mestre da antiga família Gu imortal. Linhagem, Ons, sanguínea, S, inata, S. Osso Dale. Coração do diabo. Base de cultivo, estágio final do reino do rei outorgado, estágio inicial do reino do Deus celestial. Habilidades místicas. Celestial e Imortal Dale Codex 8ª camada, 90%. Inúmeras mudanças no físico demoníaco, talento. Templo do Espírito de Deus inato, talento. Habilidade do vazio, talento. Arte demoníaca devoradora de imortais. Sabedoria imortal infinita. Pontos de destino, 15.000. Valor da fortuna, 3.000, escuro. Loja do sistema, aberta. Armazém. X3 Carta de saque da fortuna. X1 Talismã de travessia de domínio. X1 Talismã de quebra de formação. X1 Talismã de ocultação de aura de grau divino. Ele escolheu não romper outro reino agora. Sua atual base de cultivo voltada para o público era mais do que suficiente, então ele poderia usar os pontos de destino para evoluir seu mundo interior. Gu Shangji não planejava compreender o Heavenly Immortal Dale Codex sozinho. Embora não fosse uma coisa difícil para ele, não era necessário. Ele então olhou para as coisas dentro da System Shop para ver se conseguia encontrar alguns Dale Bones que o atraíam muito. Logo, ele viu um talento que despertou seu interesse. Transcendência. Era um nome intimidador. Em mundos de fantasia como esses, qualquer coisa que carregasse transcendência em seu nome geralmente teria grande poder e atração. A transcendência é um talento supremo que incorpora as leis de desapego do mundo que ajudam a pessoa a se mover sem impedimentos. Pode ser usada no sangue, ossos, coração, alma. Gu Shangji ficou comovido com a introdução do talento. Se ele usasse transcendência em seus ossos, então o preço aproximado seria 30.000 pontos de destino por um único osso. Posso trocar os 3.000 pontos de Fortune Value por 30.000 pontos de destino. Gu Shangji ponderou sobre a escolha por um tempo, afinal, eram 30.000 pontos de destino por um único osso. O corpo humano tinha um total de 206 ossos, então o fato de custar 30.000 cada peça significava que ele poderia substituir cada osso de seu corpo por transcendência, não? Contanto que ele pudesse acumular pontos de destino suficientes,
ele poderia usar transcendência em cada um de seus ossos. Não eram apenas 3.000 pontos de Fortune Value por peça. Desde quando Gu Shangji carecia dessa pequena quantidade de pontos? Resolveu fazer a troca. Gu Shangji não hesitou mais e usou diretamente transcendência no osso ao lado de seu Daeobun já presente. No momento seguinte, ele sentiu uma energia misteriosa envolver seu corpo e se condensar naquele osso. Ele parecia conhecer esse sentimento. Era como uma carpa se sentia quando saltava sobre o portão do dragão e se transformava em um verdadeiro dragão de uma só vez. Foi uma mudança fundamental. A compreensão de Gu Shangji de suas muitas habilidades místicas se aprofundou ao mesmo tempo. Se ele soubesse como usar as habilidades antes, então agora ele entendia como as habilidades funcionavam em seu nível fundamental, ele poderia compreender as leis que compõem as habilidades místicas. Somente quando alguém alcançasse o reino sagrado poderia começar a perscrutar as leis fundamentais do mundo. Ele, por outro lado, já havia começado a controlar as leis de baixo nível. Neste momento, Gu Shangji sentiu que os 3.000 pontos de Fortune Value que ele gastou não foram desperdiçados. Com minha força atual, eu deveria ser capaz de massacrar os mestres do reino sagrado, não? Ele ponderou por um tempo e então partiu para o Heavenly Immortal Daewoo Palace. Capítulo 127.1 Outro rato caçador de tesouros, inúmeras oportunidades no antigo continente imortal. 3 dias se passaram em um piscar de olhos. Poderosos cultivadores se reuniram nas profundezas do Palácio Celestial Imortal Daewoo, onde a névoa imortal cobria o céu e esplêndidos tesouros ganhavam vida aqui e ali. As Young Supremes montaram suas montarias únicas, algumas pareciam vacas negras cobertas de escamas e outras pareciam pés gigantes que voavam como um raio. Jovens cultivadores de várias heranças também cavalgavam em navios de guerra e barcos voadores. Inúmeros cultivadores qualificados para participar da expedição chegaram ao local. Uma vez que a geração mais jovem entre no continente, não será nossa responsabilidade se eles viverem ou morrerem. As gerações mais antigas dos aborígenes dentro do continente não vão agir, então todos terão que depender de sua capacidade de colocar as mãos em qualquer oportunidade. Um ancião apareceu no céu e espalhou suas palavras aos ouvidos de cada cultivador amplificando sua voz. Neste momento, todos os participantes olharam para a enorme rachadura à sua frente com entusiasmo queimando em seus olhos. Eles já podiam ver os trechos e montanhas do antigo continente imortal. Havia montanhas majestosas com luzes coloridas e neblina cobrindo-as, e extensas planícies que causavam medo em seus corações. Ainda mais longe, eles podiam ver luzes imortais que subiam e desciam, runas que apareciam e desapareciam com um flash e raios do grande Daewoo que os uniam em todas as direções. Não é de admirar que fosse um continente imortal raramente visto mesmo em 1 milhão de anos. O resto dos anciãos do Palácio Celestial Imortal Daewoo também apareceu no céu. Ao lado deles estava uma pessoa que tinha montanhas, rios, o sol e a lua bordados nas mangas, enquanto o outro usava um vestido roxo-ouro que o fazia parecer um antigo imperador. Havia também um velho daoísta segurando um batedor de rabo de cavalo na mão e uma bela mulher vestida com túnicas com padrão de nuvens. Eles eram existências puldarussas das outras heranças do Daewoo. Eles chegaram aqui para guardar a entrada do antigo continente imortal, para garantir que nenhum aborígene conseguisse sair do continente depois que ele se abrisse.
os resultados da adivinhação da família se conquistavam corretos, o espírito imortal aparecerá aqui desta vez. O homem de meia-idade com as montanhas, rios, o sol e a lua em suas vestes não pôde deixar de suspirar quando olhou para a espessa névoa que retumbou através da enorme fenda. A bela mulher em vestes com padrão de nuvens não pôde deixar de sorrir com orgulho quando ouviu suas palavras e disse: "Isso é natural." Disse que a habilidade de adivinhação da minha família se é capaz de fazer qualquer coisa, ela pode ver através da vida e da morte, quebrar o yin e o yang e até calcular o destino dos imortais. Desta vez, os poderosos e os fracos estão misturados, então deixe todos os juniores prestarem atenção ao seu redor e a todos ao seu redor, já que o sucessor da herança do tabu já apareceu no mundo. Certifique-se de que eles não sejam enganados para serem assassinados lá. Quando terminaram de falar, os líderes da geração mais jovem das várias heranças do Dale também apareceram em cena na forma de raios brilhantes de cores diferentes. Pé-Fei, o jovem mestre da grande família Pé de Asas Douradas estava coberto por uma luz dourada que parecia derramar ouro em todas as direções. Elangtian, o jovem mestre da antiga família imortal Ye, estava cercado por espíritos como um antigo imperador. Wang Wuxuang da incomparavelmente misteriosa antiga família imortal Wang, o herdeiro do lago imortal. Todos eles eram poderosos Yang Saprimes com auras majestosas. Luzes divinas pairavam em torno de suas figuras e runas brilhantes brilhavam em suas proximidades de vez em quando. Qianhuo também foi um dos jovens Saprimos. Assim que ele apareceu, ele varreu seu olhar de faca em todas as direções que fez o vazio tremer e quase causou um incêndio ao seu redor. Inúmeros cultivadores tremeram quando sentiram seu olhar. Embora eles alegassem que o antigo continente imortal estava aberto a todos da geração mais jovem, obter as melhores oportunidades não passava de um sonho para eles. Uma vez que eles entrassem, eles teriam que se certificar de não cruzar com um desses jovens saprimos. Uau! 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 Um após o outro, raios davinos de luz voaram pelo céu quando chegaram do resto das montanhas e ilhas do Palácio Celestial Imortal Dale. Um grande grupo de rapazes e moças vestidos com roupas lindas adornadas com penas coloridas chegou em cima de feras que se assemelhavam a pássaros vermelhos. A que liderava o grupo tinha uma figura pequena e feições delicadas, mas orgulhosas, e ela não era outra senão a santa donzela da família dos pássaros vermilion. Não muito atrás dela seguia um grande grupo de seus seguidores, e Eling, que havia se disfarçado, estava entre esse grupo de seguidores. Eling sentiu uma explosão de emoção em seu coração quando seu olhar caiu nas majestosas ilhas e montanhas imortais. Eles estavam dentro do Palácio Celestial Imortal Dale, de fato. As outras heranças que ele viu no passado não se comparam ao palácio de forma alguma. Como ele havia se disfarçado e se misturado com os outros, não estava preocupado que alguém descobrisse sua identidade, e isso trouxe muita paz à sua mente. O Palácio Dale Imortal Celestial é digno de seu status como o hegemon do céu imensurável. O que vemos agora é provavelmente apenas a ponta do iceberg, já que não há como eles nos deixarem ver suas verdadeiras raízes. Eling olhou para a fenda no espaço não muito longe dele com entusiasmo. Afinal, de acordo com a velha tartaruga do pingente, o antigo imperador celestial da reencarnação deixou uma oportunidade dentro do antigo continente imortal.
Assim que obtivesse essa oportunidade, não seria difícil para ele aumentar sua base de cultivo e se livrar do nome do sucessor da herança do tabu. Nesse momento, vários raios de luz aterrorizantes de repente surgiram do leste. Um grande grupo de jovens gênios poderosos correu de lá. O líder do grupo era um homem bonito, de corpo esguio. Ele usava uma coroa de estrelas emplumadas e as mangas de suas vestes brancas e imaculadas esvoaçavam ao vento para lhe dar uma aparência extraordinária. O grande grupo de seguidores atrás dele, incluindo os verdadeiros discípulos do Palácio Celestial e Imortal Dale, exalava uma aura imponente que abalou os arredores. Gu Shangji. As pupilas de Yeling encolheram e chamas de ódio queimaram em seus olhos por um momento antes de ele dominar tudo. É verdade que ele nunca tinha visto Gu Shangji antes, mas ele pôde reconhecer imediatamente o homem à sua frente como o sucessor da herança do tabu que colocou toda a culpa em sua cabeça. Ainda assim, Yeling não era alguém que não conseguia controlar suas emoções, então ele não mostrava nenhuma anormalidade em seu rosto. Ele entendeu que não podia deixar Gu Shangji sentir nada anormal vindo dele. Quanto mais ele olhava para Gu Shangji, mais ele sentia que se parecia com aquela figura que conheceu naquela noite, e essa percepção fez Yeling cerrar os punhos. Mas logo, Yeling foi pego de surpresa pela descrença quando viu Xiling caminhar em direção a Gu Shangji com um sorriso. Irmão Shangji, espero que você cuide de nós durante esta viagem ao antigo continente imortal. Xiling sorriu quando viu Gu Shangji e tomou a iniciativa de cumprimentá-lo. Gu Shangji ficou no pico de uma montanha e respondeu a ela com um sorriso: "Você é muito educada, Lady Xiling." Atrás dele estava um grupo de seus seguidores, bem como os verdadeiros discípulos do Celestial Immortal Dale Palace, incluindo Yi-Mei, Jinju e os outros. Todos eles eram poderosos jovens saprimos que já haviam alcançado o reino da outorga do rei, e todos eles foram ordenados a seguir o exemplo de Gu Shangji nesta expedição. Depois disso, Gu Shangji deu uma olhada nos seguidores atrás de Xiling. Em pouco tempo, seu olhar parou momentaneamente em um homem com um rosto bonito e ele mostrou um sorriso significativo. Ele poderia dizer naturalmente que Yeling iria se misturar com seus seguidores e se esgueirar. O método de disfarce de Yeling era incrível, de fato, já que poderia até encobrir sua origem usando o poder da reencarnação, mas não poderia ajudá-lo a se esconder da percepção de Gu Shangji. Afinal, como Yeling poderia esconder a deslumbrante fortuna explodindo de seu corpo que Gu Shangji podia ver através do sistema? Ele tinha cerca de 5.000 pontos de Fortune Value. Gu Shangji não pôde deixar de invejá-lo. Claro, ele fez questão de não mostrar nenhuma estranheza em seu rosto enquanto calmamente varria seu olhar sem deixar ninguém saber que ele estava procurando especificamente por alguém. Se Yeling não estava com morte cerebral, então ele já deve ter descoberto que quem o incriminou não era outro senão ele. Mas o que ele poderia fazer mesmo sabendo disso? Ele iria se expor apenas por expô-lo. Gu Shangji apenas zombou em seu coração com esse pensamento e o ignorou. Se não fosse pelo papel de Yeling como seu bode expiatório, ele já teria matado Yeling. O que mais? Ele estava ansioso para usar Yeling como um de seus ratos caçadores de tesouros, já que ele era um filho favorecido do céu. O filho favorecido do céu que ele conheceu no reino inferior o ajudou a entrar na região central do antigo reino secreto celestial sem enfrentar qualquer obstrução,
então Yeling também deve ajudá-lo a limpar seu caminho. Capítulo 127.2 Outro rato caçador de tesouros, inúmeras oportunidades no antigo continente imortal. Será que Gu Shangji já me notou? O coração de Yeling apertou quando ele notou o olhar de Gu Shangji, e ele se preocupou que Gu Shangji pudesse tê-lo notado. Mas o fato de que Gu Shangji apenas olhou ao redor e depois desviou o olhar o acalmou. Felizmente, eu disse a Xiling para não revelar minha existência antes de vir aqui, ou eu poderia me encontrar em grande perigo. É como se eu estivesse andando sobre uma fina camada de gelo. Yeling amaldiçoou Gu Shangji em seu coração. Depois, ele olhou para Xiling, que estava conversando com Gu Shangji, e se sentiu desconfortável. Parece que devo lembrar Xiling para não ser enganado por Gu Shangji. Esse cara é muito provável que seja o malvado sucessor da herança do tabu. Yeling olhou ao redor e logo encontrou Yimei, que usava um vestido vermelho e estava entre os outros discípulos verdadeiros com uma aparência abatida. Parece que Yimei não conseguiu lidar com a notícia sobre a morte de Bai Lai. Ela não deve saber que tudo isso foi feito por Gu Shangji, então devo encontrar uma oportunidade para lembrá-la. Yeling ainda tinha alguns sentimentos pela charmosa Yimei. O que mais? Ele ouviu que Bai Lai foi morto depois que ele foi ver Yimei naquela noite, então ele esperava que Yimei pudesse provar como testemunha que ele não era o sucessor da herança do tabu. Houve um tempo em que Yeling pensou em cuidar de sua adorável cunhada assim que Bai Lai morresse em alguma vala. O que ele nunca esperava era que seus pensamentos se tornariam realidade um dia. TL/N, esse idiota não aprendeu nada com a morte de seu irmão e está tentando seguir seus passos. Estrondo. Nesse momento, inúmeros raios de luz radiante irromperam da fenda e se espalharam em todas as direções. Era como se alguém abrisse uma barreira no espaço, e os ventos terríveis que daí resultavam desejassem separar as pessoas. O antigo continente imortal está aberto. Um ancião gritou, e sua voz extremamente alta se espalhou em todas as direções. Diferentes pensamentos passaram pela cabeça dos vários Yangsaprimes presentes na cena enquanto observavam a rachadura na frente deles. Ilming Kong também observou as enormes flutuações no espaço de outra direção enquanto ela estava no topo de uma montanha com uma expressão indiferente e orgulhosa. Seu lindo cabelo esvoaçava com o vento e suas vestes acentuavam sua beleza. Atrás dela estava um grupo de pessoas da dinastia imortal suprema. Ela momentaneamente olhou para Gu Shangji à distância e então desviou o olhar. Para entrar no antigo continente imortal, era preciso se juntar a um grupo formado pelos discípulos de sua herança Deiyou, então ela não seguiu Gu Shangji. Outra razão pela qual ela se separou de Gu Shangji foi que ela se preocupou que, se ela fosse com Gu Shangji, ela não seria capaz de colocar as mãos em boas oportunidades, pois ele iria roubá-las todas. Só de pensar nisso a enfureceu. Gu Shangji também viu Ilming Kong e sorriu para ela. Ilming Kong encontrou seu olhar com um bufo e desviou o olhar. A vigilância nos corações dos jovens saprimos aumentou quando notaram a pequena troca entre os dois. Afinal, todos no mundo exterior estavam em termos amigáveis, então estava tudo bem e bem, mas uma vez que pisassem no antigo continente imortal, ninguém daria a cara a ninguém. Gu Shangji sozinho deu a eles uma dor de cabeça, então se ele unisse forças com Ilming Kong, eles sofreriam uma perda ainda maior, a menos que unissem forças contra eles também.
Tudo bem, se o Ming Kong não quiser ir comigo, vou deixá-la ter algumas oportunidades desta vez. Gu Shangji pensou com um leve sorriso. Claro, ele entendeu que o Ming Kong o evitava porque temia que ele roubasse todas as suas oportunidades. É que ele só se importava com o espírito imortal e a herança de Yeling, e o resto não o atraía. Afinal, a herança do antigo imperador celestial da reencarnação tratava do Deio da reencarnação, que era baseado no supremo Deio do tempo, e que enchia o coração de Gu Shangji de desejo. Neste momento, Gu Shangji enviou uma transmissão de voz para Yimei e deu a ela alguns comandos para seguir. Agora mesmo, ele viu Yeling olhar secretamente para Yimei, então ele calculou que precisaria da ajuda de Yimei se quisesse rastrear o paradeiro de Yeling. Afinal, Yeling não sabia que Yimei trabalhava para ele. Depois disso, Gu Shangji olhou para o leste e viu uma garota fria e arrogante parada ali. A jovem tinha feições delicadas e perfeitas, mas sua expressão parecia tão gelada quanto o centro de uma geleira, e um grande pássaro vermelho estava pousado em seu ombro. Embora sozinha, ela exalava uma sensação de frio que impedia qualquer um de se aproximar dela. O valor da fortuna de Gu Xian'er aumentou muito recentemente. Parece que também existem algumas oportunidades escondidas para ela dentro do antigo continente imortal. Tchisk, 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 esqueça, vou deixá-la ir desta vez, por enquanto, deixe-me cortar aquele alho poró, Yeling, primeiro e depois pensarei nos outros. Gu Shangji rapidamente retraiu seu olhar depois de dar uma olhada. Depois disso, ele começou a pensar em seu plano a seguir após entrar no antigo continente imortal. Naquela época, ele deve se afastar dos outros discípulos do Palácio Celestial Imortal Deio. Claro, ele era o herdeiro do palácio, mas isso não significava que ele era a babá deles. Cada um deles teria suas próprias oportunidades, então Gu Shangji não se preocupou mais com eles depois de dar uma olhada em seu valor de fortuna. Seu maior alvo ainda era Yeling. Quanto às outras oportunidades, bem, ele pode conspirar contra alguém se encontrar um gênio com algum físico ou talento especial. O que Gu Shangji se importava mais do que os gênios eram, na verdade, os mausoléus do antigo continente imortal. Contanto que ele pudesse encontrar o cadáver de um imortal que ainda retivesse sua essência, ele teria um lucro que o lixo dos jovens gênios nunca poderia comparar. Enquanto Gu Shangji estava perdido em pensamentos, Gu Xian'er olhou para ele com as sobrancelhas franzidas e uma expressão confusa. Agora, ela sentiu como se Gu Shangji estivesse olhando para ela, mas quando ela olhou para ele, ela percebeu que não era nada mais do que sua ilusão. O antigo continente imortal será minha oportunidade de superar Gu Shangji. Gu Xian'er pensou secretamente em seu coração. Ela passou o último período de tempo imersa no cultivo e até conseguiu alguns avanços, mas nada disso trouxe alegria para ela como antes. Gu Shangji parecia ter esquecido dela também. Portanto, ela só poderia gastar seu tempo cultivando, para se acalmar e evitar que Gu Shangji assombrasse seus pensamentos. De acordo com seu mestre, Gu Shangji agora era um demônio de seu coração. Este não era um bom sinal para Gu Xian'er, mas toda vez que o demônio de seu coração a infligia, ela corria para o topo da montanha para dar uma olhada, e toda vez, ela voltava desapontada. E o Ming Kong a visitava de vez em quando, mas Gu Shangji nunca se preocupou em vê-la, mesmo de longe. Logo,
muitos gênios alcançaram a entrada do antigo continente imortal. Gulchier não ficava com aquele grupo de pessoas como uma, ela gostava de agir sozinha, e dois, ela poderia evitar esbarrar em Gushangji se houvesse menos pessoas ao seu redor. Só porque ele a ignorou, não significava que ela estava disposta a ignorá-lo também. Gulchier tinha total confiança no fato de que ela poderia se proteger dentro do antigo continente imortal e não precisava da proteção do palácio. Estrondo. Depois, quando Gulchier viu Gushangji entrar na fenda com todos do Heavenly Immortal Dale Palace, ela também se transformou em um raio de luz brilhante e correu para dentro da fenda. Um feitiço tonto assaltou Gulchier quando ela se sentiu caminhar através de uma barreira entre mundos diferentes. Em seu caminho para o outro lado, ela testemunhou e vivenciou várias cenas. Finalmente, ela pousou e a visão à sua frente a chocou. Havia pequenas poças e névoa espessa formada pela liquefação de Ti espiritual incomparavelmente rico. Ela nunca imaginou que existiria um lugar no mundo onde o Ti espiritual se liquefaria em uma fonte. Exceto por alguns insetos venenosos e bestas aqui e ali, o lugar parecia uma terra pura. O lugar onde ela acabou era uma magnífica cordilheira sem fim à vista. As energias imortais aqui eram tão densas que sua essência podia ser vista ascendendo ao céu na forma de vapor, e ela podia ouvir os rugidos dos dragões e também ter visões extraordinárias. O que mais? As leis do céu e da terra tornaram este lugar ainda melhor do que algumas das melhores moradas de cultivo do reino superior. Gulchier não pôde deixar de mostrar suas verdadeiras cores ao dizer com entusiasmo: parece que o antigo continente imortal não é diferente do que foi registrado nos livros antigos. É um ótimo lugar, de fato. Depois disso, ela pensou em todos os grandes tesouros que poderia obter, e isso aumentou sua empolgação. O pássaro vermelho em seu ombro não pôde deixar de revirar os olhos quando viu a atitude obcecada por riqueza de Gulchier surgir novamente. Isso a fez parecer uma pobre garota nascida em alguma caverna.